Papo de Redação. Oferecimento Bemasa, tudo em um só lugar. Dom Casmurro, clube para cavalheiros. Urbano Norte, seu aplicativo de mobilidade 100% rondoniense. Miralinda, Águas Miralinda, a única de Rondônia com pH 6,08. E estamos de volta com o nosso Papo de Redação, falando para toda a Rondônia, pelas emissoras que formam a Rede Record de Televisão, a FIC TV. E conforme a gente anunciou, nós temos aqui a presença do presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Pedro Guimarães, um carioca que desde o dia 1º de janeiro assumiu a Caixa Econômica Federal. E eu já comentei isso aqui ontem no rádio, no Papo de Redação no rádio, que isso me parece, assim, bons ventos que vêm do governo Bolsonaro. Porque em tão pouco tempo vem aqui um presidente de Caixa que parece que há mais de uma década nós não tínhamos a presença de um homem dessa grandeza, dessa importância, da Caixa Econômica Federal, visitando Rondônia e ficando aqui mais de 24 horas. Então, será que isto é o efeito já Bolsonaro, uma nova cara que está se dando para o Brasil? Bom, quem vai responder isso é o próprio Pedro Guimarães. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer, muito obrigado. Na verdade, eu cheguei quinta de madrugada, de quinta para sexta. A gente teve sexta-feira o dia inteiro de reuniões com os próprios funcionários, com o governador, o prefeito, empresários. E hoje é um dia, hoje e amanhã são dias de visitas a obras, seja de infraestrutura, seja obras de carentes. E são 3 dias intensos. Isso vem, na verdade, de uma preocupação nossa, do governo como um todo, e mim em particular, do meu chefe, do ministro Paulo Guedes, de fazer Brasília chegar mais ao Brasil. Então, na verdade, são 40 cidades. Começamos por Roraima. Depois faz parte de um projeto todas essas visitas? Perfeito. Na verdade, no caso da Caixa, se chama Caixa Mais Brasil. Então, é a aproximação da Caixa de Brasília, da Central, com as localizações, para ouvir realmente as demandas. Para ouvir as demandas, para entender efetivamente as questões da população. E, na verdade, isso tem ajudado muito. Então, tanto em Roraima, Amazonas, no Acre, esse fim de semana em Rondônia, semana que vem no Amapá. O que é Caixa Mais Brasil? Caixa Mais Brasil, na verdade, o presidente tem um ponto de mais Brasil, menos Brasília, nesse sentido. E no sentido de trazer Brasília para cada um dos estados. Olha que bacana. Bacana o projeto, hein? Bom, muito legal. Em especial os estados que normalmente têm menos atenção. Por isso também que a gente começou pela região norte. E, na verdade, a região norte, logo depois a região nordeste. Muito obrigado. E aí a gente continua, e o que é interessante é que a gente passa, depois de cada fim de semana, a conseguir entender claramente as demandas. Então, por exemplo, a reunião de hoje, 80% das demandas já são entendidas. Então, nós fizemos um grupo de trabalho grande, na verdade, 12 grupos de trabalho na Caixa, para cada uma das demandas. Demandas de investimento em infraestrutura, demanda de investimento em habitação. Em habitação são vários, desde o PNHR, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1,5, 2 e 3, o SBPE, que é para a classe média, até a parte de patrocínio, que a gente já está fazendo, inclusive, a gente acabou de chegar de um patrocínio, de uma questão cultural fenomenal em comunidades carentes, seja luta livre, judô. Onde é que está o projeto de patrocínio do Papo de Redação aí? Por favor, traz aqui, por favor. E isso tem muito a ver... Muito oportuno. Tem muito a ver com a mudança, né? A Caixa em si tinha um volume de patrocínio em publicidade acima de 500, 600, 700 milhões de reais por ano. E, na verdade, uma das coisas que a gente fez inicialmente foi o término do patrocínio de clubes de futebol, que eu acho os clubes são uma paixão nacional, mas, sem dúvida nenhuma, não precisa da Caixa, né? Tanto que, facilmente, todos os clubes conseguiram outros patrocinadores. E tinha uma outra questão. Por que um clube recebe X e o outro Y? E mais ainda, por que tem alguns estados que têm e outros que não têm? E outra,
Por que num determinado estado um clube recebe e outro não recebe? Então, essas questões... Presidente, uma das coisas que... Bem-vindo, primeiro lugar, agradeço. Aqui é a bancada da grana, lá é a pobretada. Mas eu preciso lhe perguntar o seguinte. Nós reclamamos muito, durante anos aqui nesse programa, nos microfones, nas câmeras, que a Caixa Federal patrocina grandes eventos nacionais, grandes clubes, e os atletas dessas regiões simplesmente são ignorados. A Caixa tem algum projeto para ajudar grandes nomes, grandes atletas que estão começando nas regiões que não são do centro do país? Perfeito. Na verdade, é exatamente isso que a gente está discutindo. O nosso ponto é mais a categoria de base, embora a gente deva manter o patrocínio dos esportes paralímpicos, porque, de fato, o esporte paralímpico já é importante, algo muito mais focado naquilo que a gente entende que é a Caixa. Mas agora, a gente tem uma Olimpíada daqui a um ano e meio. Eu tive com o ministro, na quarta-feira, em Brasília, e essa é uma discussão que a gente vai evoluir. Há uma discussão, ou seja, na minha cabeça, o natural seria você investir na categoria de base e deixar as categorias olímpicas para investimentos de empresas privadas. Agora, obviamente que você tem a Olimpíada daqui a um ano. Então, isso é uma discussão de governo, não está fechado. Na verdade, o que a gente fez foi terminar os patrocínios que não faziam nenhum sentido e a análise dos patrocínios que vão acontecer ainda vai ser feita nos próximos 45, 60 dias. O Roseval Guzzo está perguntando assim... Sérgio, eu sou obrigado, o ouvinte, o telespectador tem participação aqui direta. Por que o Sérgio Pires está coçando tanto a mão do lado do presidente da Caixa? Eu vou fazer um pedido de empréstimo. Primeira vez na história da televisão brasileira, ao vivo, um jornalista vai pedir dinheiro emprestado para cá. E o Roberto Carlos está dizendo assim que o programa sempre com papos de grande relevância ao nosso querido público. Muito obrigado, meu caro Roberto Carlos, pela tua participação. Presidente, microcrédito, como é que se pode alavancar isso, recrudescer o microcrédito, especialmente aqui para Rondônia, que é o que nos interessa? A pergunta é perfeita, pertinente. Na verdade, quando eu tomei posse, eu falei de 3 pontos. A gente não pode errar, isso tem várias ações que nós estamos tomando de redução de despesas e coisas nessa linha. Mais Brasil e menos Brasília, e esse projeto Caixa Mais Brasil e legado. Eu tenho 4 anos de mandato como presidente da Caixa, obviamente é uma escolha do ministro, sacramentada pelo presidente, mas o que acontece é o seguinte, o maior legado que eu posso deixar na Caixa é o microcrédito. Países como Vietnã, Bangladesh, têm até 30 milhões de pessoas no microcrédito. O Brasil é praticamente irrelevante, em especial a Caixa, o que não pode ser. Então, o nosso plano é ter pelo menos 20 milhões de clientes do microcrédito em 10 anos, e aí a questão do legado vai muito além do meu tempo na Caixa, e certamente o foco no Norte e no Nordeste. Então, nós estamos já começando, isso é um dos pontos dessa viagem, a gente já identificou aqui, e aí tem uma correlação muito grande com a Caixa, porque os programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família mesmo, e mesmo Minha Casa Minha Vida, eles são iniciações e inserções à cidadania. Porque o que me deixa chateado? Você tem muitas pessoas, e normalmente as que mais precisam, tomando dinheiro a 10, 15, 20, 22% ao mês. Não existe nenhum lugar do mundo alguém tomar dinheiro a 22% ao mês. E normalmente são pessoas que são os clientes do Minha Casa Minha Vida e do consignado. Só que o que acontece? No caso do consignado, você tem até 30% da renda, até 35%, e ele continua precisando. Ao invés de resolver o problema do cidadão, ele se encalacra muito mais. O consignado é muito importante. O que acontece é que não é correto você assumir o seguinte, ele só vai tomar 35% da renda. Porque se ele precisa tomar 50%, ele toma 35% no consignado e 15% ele vai tomar qualquer taxa. Então, o microcrédito ele se estende além do consignado. Perfeito. E o consignado ele vem muito para os aposentados e para os funcionários públicos. Não há ainda um consignado desenvolvido, que a gente vai tentar fazer na Caixa também, por causa da rotatividade, no setor privado. Só que a gente está falando daqueles
40 milhões de brasileiros que trabalham sem carteira assinada. E a burocracia para isso? Vai ser mexido nisso Excelente também? pergunta. Sim, a gente não vai fazer pelos agências, a gente vai... Perdão, foi sem querer aqui, eu mexi sem querer aqui. A gente vai fazer via os correspondentes bancários, as lotéricas. É um modelo exatamente por isso. Tem uma equipe nossa indo para Bangladesh, eu mesmo vou, nessa semana que vem, indo para o Peru e para a Cidade do México. E tem um programa que funciona bem no Brasil, o melhor, que se chama Crédito Amigo e Agroamigo, do Banco do Nordeste. Ou seja, isso demonstra que um banco público, um banco estatal, regional, pode fazer bem feito. Ele faz para o MOCIP. Então, o que acontece? A Caixa mesmo é o maior financiador. Olha que paradoxo. O maior financiador do maior programa de microcrédito do Brasil é a Caixa. Só que ela não faz e não alavanca pelo Brasil inteiro. Presidente, nós temos um Falo problema. muito, desculpa. Nada, ótimo, excelente. Sérgio, eu quero falar sobre o hospital. Você não vai falar Eu já agora. pedi um empréstimo. Porque deixa eu falar a agora. Sandra Santos é que está inscrita para falar. Então tá, Exatamente. Eu sou prolixa, viu, presidente? Então, assim, eu vou tentar, O nosso pelo tempo menos. é curto, Sandra. Tá Por vendo? Eu favor. não consigo. É Falta só machismo 15 aqui minutos. nesse ambiente. É machismo. Bando machista. Eu sofro aqui, presidente. Não, é só não ser prolixa. Tá vendo aí, ó? Deixa eu tentar fazer duas perguntas em uma. Olha só. Tá vendo? Não me deixam. A primeira. Essa visita, até para falar sobre esse projeto, Caixa Mais Brasil, mais Brasil, menos Brasília, é sensacional, fantástico. Em um mês e meio, nós podemos dizer que já temos um presidente... Fantástico é da outra, é espetacular. É espetacular? Então, tá. Que temos que já, em um mês e meio... Como já foi dito, mais de uma década, um presidente da Caixa nos visita. Agora, essa visita, ela está mais como um reconhecimento de área, né? Um conhecimento dos estados, para saber as demandas, ou dentro disso já há também uma perspectiva de realização através do que for visto, né, durante essa sua visita. Tá bom, eu teria feito a pergunta em 1 minuto. Tá bom, mas deixa eu incluir a outra Meu pergunta Deus do aqui. céu. Dentro, nós somos, Rondônia, nós somos um dos pouquíssimos estados da federação que não sofreu, de fato, com essa questão da crise, que manteve as contas em dia. Essa questão, esse fato tão relevante, o senhor acha também que pode ser levado em consideração para ser olhado o nosso estado com um pouco mais de atenção e carinho? Mas a pergunta foi boa. Parabéns. Foi boa. Não, excelente. Na verdade, tanto com o governador quanto com o prefeito, existem dois grandes focos, fora a habitação popular, que é o maior foco da Caixa Econômica Federal e continuará sendo. Mas tem dois pontos muito importantes. Iluminação pública, que eu chamo de consignado de infraestrutura, e saneamento básico. Nos dois, nós já conversamos com o governador e com o prefeito e pretendemos, via Caixa, investir no Estado, que certamente, o que você falou foi muito importante, é um Estado que tem as contas em melhor situação. Como consequência, é muito mais fácil fazer esse financiamento. E esses são os dois pontos. Iluminação pública, que eu já coloquei, inclusive tinham empresários hoje de manhã, falei, olha, é muito importante que os prefeitos tragam à Caixa os projetos organizados. Nós já temos 47 projetos de iluminação pública nesse momento. E há um plano ambicioso de realizar, porque a iluminação pública ela vai desde a troca da lâmpada amarela por LED, que é muito rápido de ser feita, até a construção dos postes de luz. Isso é importante porque... Haja vista que em Porto Velho a indústria está fazendo um trabalho espetacular. E, claramente, normalmente essa parte de iluminação pública, essa parte mais simples é feita na capital, em qualquer cidade, e as partes mais complexas no interior, onde normalmente, até, isso é um corolário importante, você reduz bastante a criminalidade, porque você passa a ter luz. E a parte de saneamento, elas são obras mais relevantes, e a Caixa pode financiar, seja o Estado, o município que faça direto, e tem programas específicos, seja a iniciativa privada que ganhe o leilão, e eu entendo que isso vai ser feito aqui, em Porto Velho, e depois financia a empresa que ganha o leilão. Então a Caixa está aberta, já é um parceiro relevante de Rondônia, mas o que você falou também é verdade. Eu farei visitas nos 4 anos. Esse não é o primeiro de 4. Então, todo ano, esse projeto continua. Em cada ano, eu volto e normalmente vou voltar aqui no final de janeiro, início de fevereiro. Presidente, nós estamos com o único hospital de pronto-socorro de Porto Velho, João Paulo II,
com o triplo da sua lotação. Nós precisamos de dinheiro para construir um hospital urgente. O que a Caixa pode fazer para nos ajudar? Existe um programa chamado Finisa, que você pode aplicar. Inclusive, eu estava semana passada no Acre, e nós visitamos um hospital na fronteira com a Bolívia, ou seja, no interior, e que esse hospital foi financiado via o governo federal nesse programa, que a Caixa ela é o agente financiador. Então, ela pode fazer sim. Na verdade, de novo, é muito importante que os governos e os municípios tragam o projeto, e o que a gente tem, o que eu tenho, determinação do meu chefe, do ministro Paulo Guedes e do presidente da República, é que a Caixa siga focando nisso. Empréstimos para grandes empresas não, porque as grandes empresas não precisam da Caixa. Patrocínio para quem não precisa. Ou seja, a Caixa ela vai ser mais Brasil no sentido de financiamento, aqueles mais necessitados, e menos para quem não precisa. Podemos esperar de fato isso? Já está acontecendo, já cortei todos os patrocínios. A Petrobras, na sexta-feira, pagou 4 bilhões de reais, isso é público, de uma dívida que ela tinha com a Caixa Econômica. É uma demonstração. A Petrobras é a maior empresa brasileira, ela não precisa da Caixa Econômica, e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, é um grande amigo, e ele ficou muito feliz de ter feito isso. O Mauro Carriço parabenizando o programa pela grande presença do presidente da Caixa. Olha só, ilustre presença, diz o Mauro Carriço. Roseval Guzzo, se a Sandra já faz essas perguntas gigantescas, imagina se o professor fosse mulher. Espichar tudo demais. Não, o negócio é comigo, né? É porque o senhor faz pergunta que não é bigode. O Veríssimo dizendo, o JR Veríssimo, que a Sandra Santos abrilhanta o papo de redação. JR. Nós temos aqui também conosco. Muito obrigada, conosco. viu? Me assista no Cidade Alerta, me dá audiência para eu pedir aumento. Olha o tempo. Acabar com esse negócio aí. Maria do Carmo, ela é a superintendente regional da Caixa. Maria Gonçalves da Rocha, Maria do Carmo Gonçalves da Rocha. Deve ser uma honra muito grande para vocês, funcionários de carreira da Caixa Econômica Federal, depois de tanto tempo, receber o presidente da Caixa Econômica Federal. Para Rondônia, isso é um espetáculo, né, Maria do Carmo? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. É uma honra para nós. E o que está sendo muito importante nesses 3 dias, são 3 dias puxadíssimos mesmo, a gente trata de negócios. E o presidente olhando a realidade de Rondônia e propondo soluções onde a Caixa possa ser parceira nessa solução para o Estado. Tu acredita que pode realmente haver mudanças da Caixa nas relações Caixa Econômica e Rondônia? Certeza absoluta, certeza absoluta. Olhou bem no olho dele? Olhei, assumimos o compromisso, né, presidente? Com certeza. Com certeza acontecerá, Everton. Você tem uma audiência muito grande, né, teus telespectadores, os teus ouvintes, né? Eu acho que essa vinda do nosso presidente, eu tenho a convicção de que não foi uma visita, só uma visita. Foi realmente uma visita com um olhar diferenciado para o nosso Estado. Não foi nada protocolar, veio para realmente fazer a diferença. Aliás, uma sugestão para a superintendente, que ela podia, a partir dessa visita, eu penso que muitos projetos virão, podia aqui nos alimentar de informações depois, né, no período. Claro. Totalmente a Pâmela à disposição. Tá aí para isso. Totalmente à disposição, Sandra. Mostra totalmente. a Pâmela lá, por favor. Passando para a Pâmela. Mostra a Pâmela, que é diretora-geral de comunicação da Caixa Econômica Federal em Rondônia, quiçá do Brasil. Irá nos ajudar bastante. Tá aí, ó. Filha de um grande amigo meu querido amigo Edmar Bezerra. Né? Ele é Bezerra, ela é Bezerra. Né? Isso. Presidente, eu acho que essa mudança de filosofia, isso, eu acho que o professor pode falar também melhor do que eu sobre isso. Quer dizer, a mudança de pensamento, de atitude do Para mim foi a coisa mais sensacional. Eu estou falando. Desculpa. A mudança de atitude do órgão, da importância da Caixa Econômica Federal, eu acho que isso é que começa a mudar o Brasil, professor. Sim. Eu ia fazer um questionamento ao presidente em relação a utilização da construção civil como um agente de desenvolvimento, que eu imagino que seja essa a ideia. Eu estou desfocando da centralização desse investimento para uma horizontalização disso. É o que eu imagino. Mas o que o Everton está pedindo para a gente comentar, e eu comento isso com maior tranquilidade, é que o Estado, e aí a Caixa Econômica Federal se inclui no Estado, ele foi feito, concebido, idealizado, desde Rousseau, desde a Revolução Francesa, desde o positivismo.
Ele foi feito para o cidadão. Essa mudança de conceito, essa mudança de preservação dos valores da sociedade enquanto positivos, enquanto de crescimento, faz com que a Caixa vá mudar a imagem dela, porque ela precisa mudar, porque ela recebeu a pecha ao longo de um tempo para trás aí, de que foi um instrumento ideológico. Mas agora, me parece, pelo que o senhor está fazendo, e eu não estou lhe fazendo a pergunta. Não, esse slogan, mais Brasil, menos Brasília, e não é apenas uma frase, a presença dele aqui mostra que não fica no discurso. Eu posso só pedir uma... O Paulo Guedes, como é que é? Porque o senhor deve ter alguma amizade, essa indicação não surge do nada. Não. Como é que é o Paulo Guedes? O que passa pela cabeça dele nessas grandes transformações que o país precisa? O ministro Paulo, né, eu conheço ele há menos de um ano. Ele é uma pessoa brilhante. Essas coisas são fáceis de serem percebidas, mas além de ser uma pessoa brilhante, um economista, o melhor economista que teve em Chicago, que é a melhor história de economia do mundo, ele é uma pessoa que lidera bem, por exemplo. Então a equipe dele é muito alinhada porque ele fala as coisas que fazem sentido, muito do que você falou. E na verdade, quando ele me convidou, foi muito porque havia uma discussão de qual é o papel eficiente dos bancos estatais, que liderei, junto com o Rubem, que acabou sendo o presidente do Banco do Brasil, e com o Castelo Branco, que acabou sendo o presidente da Petrobras. Então, há uma coerência. O Paulo é um grande líder, a gente se vê hoje menos, mas claramente ele me pediu duas coisas, que olhe com muito carinho a solidez da Caixa e faça desinvestimentos seletivos para pagar uma dívida, porque a Caixa tem uma dívida com o governo federal de 40 bilhões de reais. Paga com tranquilidade em 4 anos, via venda de ativos, Caixa Seguridade, de cartões, etc., ativos minoritários. Isso foi uma coisa que ele pediu, será feito com tranquilidade. Vai reforçar a Caixa Econômica. E o segundo é exatamente esse olhar mais Brasil, mostrando que a Caixa tem um papel social, mas preservando a parte financeira. Então, ele pediu, liderou, e esse líder eu acho que ele é muito meritocrático. Enquanto eu estou fazendo, ok. Se por um acaso eu deixar de fazer alguma coisa, ele vai me chamar e vai reclamar. Olha, eu gostei tanto dessa parte, dessa questão de mais Brasília... menos Brasília, mais Brasil. E até eu gostaria, por favor, que repita essa parte para o telespectador que está chegando agora, porque ele não entendeu. Porque eu achei isso fantástico, isso de dar um tempo nas grandes empresas, priorizar o microcrédito. Então, eu queria só que o senhor desse assim, repetisse, porque eu quero ouvir isso de novo. Claro, o foco que nós teríamos na Caixa é um foco de... mais Brasil e menos Brasília. Então, em primeiro lugar, Brasília está indo em cada um dos estados. Brasília já foi em Roraima, Brasília já foi no Amazonas, Brasília já foi no Acre, está em Rondônia até domingo à noite. Vai para Amapá, voltará no que vem, deixará pessoas vindo. Então, tem pessoas do meu time que não só excelentes que estão aqui, mas virão pelo menos uma vez ao ano, além de agora. E a Caixa ela tem que focar em quem precisa. Ela tem que focar no microcrédito, ela tem que focar no consignado, ela tem que focar no empréstimo para a padaria do seu Joaquim e não para a Petrobras, que não precisa da Caixa. Ela deve focar o patrocínio que a gente acabou de ver de pessoas carentes lutando judô e não para o Flamengo, que é o meu time, mas o Flamengo não precisa da Caixa. Então, na verdade, mais Brasil... menos Brasília, mas especialmente mais Brasil, e a Caixa para quem precisa, para os clientes efetivos, aqueles que vocês se orgulham e falam, eu tenho orgulho da Caixa patrocinar essa pessoa. E aquele correntista comum? Porque tanto se fala que os bancos cobram taxas absurdas, ganho de tudo, essa coisa toda. Como é que pode ser o tratamento da Caixa a partir de agora com aquele correntista comum, até para motivar as pessoas de terem a Caixa como o seu banco? A Caixa ela é o 5º maior banco do mundo em clientes, são 93 milhões de clientes, o 3º maior banco do mundo em termos de redistribuição, perde para um chinês e um indiano. Então, a Caixa tem uma questão... ela é colossal. Qualquer coisa que você pense é colossal. Então, há uma questão importante, a gente vai reformular essa parte de tecnologia, esse é um grande problema da Caixa. Então, eu estou indo também, já fui em mais de 15 agências, estive sexta-feira, e esse é um problema claro da Caixa. Então, o primeiro ponto para melhorar a qualidade de atendimento é uma otimização nessa parte de atendimento via tecnologia. E reforçar a parte
das lotéricas, que hoje as lotéricas oferecem só a aposta, ela deveria e querem, e nós ajudaremos e faremos, consignado, a parte de microseguros, porque aí você tira uma parte da população da agência e vai para sistemas mais fáceis. Então, quanto mais a gente conseguir oferecer nos correspondentes e nas lotéricas, menos você precisa das agências, as agências ficam menos cheias. Então, na verdade, é um trabalho um dia depois do outro. É como eu falo, o ótimo inimigo do bom e é um dia depois do outro. Só que cada visita que a gente faz, como eu falei também, eu posso ouvir muita coisa em Brasília, mas nada melhor do que ouvir na agência aqui, seja Porto Velho, em Rio Branco. É isso que realmente é o Brasil. Eu quero dizer o seguinte, o senhor é um excelente garoto propaganda, sabia? É verdade. Porque, olha só, nós estamos falando para praticamente 90% do estado de Rondônia. O potencial nós somos a maior rede de televisão desse estado. E o Máurio Carriço, ele pode representar não sei quantas mil pessoas agora. Ele está dizendo assim, Everton, eu já vou fazer a portabilidade para a Caixa. Olha aí. Olha aí. Muito obrigado. Maria do Carmo, fica de olho. A hora que cair esse nome lá, tu me avisa. Olha, o Máurio Carriço cumpriu a promessa. Imagino... Sem contar que isso significa que dá retorno. Imagino que o Máurio Carriço esteja representando milhares de pessoas que agora se convenceram que vale a pena trabalhar com a Caixa. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Olha só, chega a quase 300 quase mil 300 mil pessoas, né? Entre conta corrente, poupança, correntista, fora todo o trabalho social, né, das pessoas que adentram as agências da Caixa no estado todo. Que bacana. Mostra a eficiência da equipe, né? O Dedé dizendo, meu amigo, parabéns pela audiência e a presença do presidente da Caixa no programa Papo de Redação. Agradeço a Pamela, né, que foi eficiente. Eu disse, não. Ela disse, mas eu quero. Eu disse, não, eu não quero, não. Ele não patrocina aqui nada aqui pra gente, não. Aí ela convenceu, não, eu sou filha da Edmar. Pronto, chamou o homem então. Resolveu o problema. Não, acabou contigo. Como é que eu vou negar? Quanto tempo falta? 2. Mostra uma foto aí rapidinho. Eu mandei 2 fotos de 2 amigos aí, rapidíssimo, por favor. Mostra aí a foto deles, porque senão eles depois me pegam na rua, me dão uma peia. Esse aí é o JR Veríssimo, que é apaixonado pela Sandra Santos. Parabeniza o presidente da Caixa e diz que a Sandra é a deusa grega. Ainda bem. Deus queira, Deus te ouça, meu sonho era, segundo a mitologia. Olha aí, o outro, eu tomando aquele cafezinho, o meu amigo Roberto Carlos da Silva, ele lá na casa do café, tomando aquele cafezinho. Presidente, obrigado pela sua presença. Obrigado. Queria encerrar com a piada, ninguém me deixou. Não tem piada não, você já é uma piada. Piada Eu sou a que manca. Gente, obrigado, parabéns, presidente. Muito obrigado, muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Já conseguiu até cliente aqui. Não, foi já. Vamos contar a piada pro presidente.